Guilherme de Oliveira Martins é o convidado deste Hora Económico. Guilherme, olá, muito boa noite. Boa noite. Domingo temos referendo, as negociações estão paradas até lá, até se perceber o resultado. Começava por te pedir aqui uma reação a duas visões. O presidente do Eurogrupo, por um lado, diz que a Europa não pode apoiar mais a Grécia se o sim não vencer, portanto, se vencer o não. Já do lado da Grécia e de Atenas, Varoufakis e Tsipras dizem que dizer que não ao acordo não é não ao euro, ou seja, mais ou menos como se tem defendido até aqui, é possível outro tipo de solução. Que pergunta é que devia estar neste referendo, afinal? Bem, há aqui uma série de equívocos no próprio referendo. Em primeiro lugar, nós conseguimos perceber que as posições antagónicas mantêm-se, portanto não há nada de novo quanto a esse aspecto. A pergunta do referendo é que em si mesma é perigosa e equívoca. Eu até, quando leio a pergunta, até me faz lembrar uma expressão do VRG, quando temos duas coisas à escolha, ou comer frango ou não jantar, e portanto, e quem fica de fora é quem não gosta de frango, e portanto há aqui uma série de elementos que são muito perigosos nesta pergunta, e para além da pergunta em si mesmo, também há um problema da constituição de maiorias e a própria representatividade. Um referendo, nós percebemos que há um grande risco de o não ter mais de 70% e muita gente ficar em casa. E este risco levanta também uma séria irresponsabilidade institucional do próprio Syriza que arrastou o país para esta situação. E, portanto, nós temos que perceber que, parte a parte, o sim e o não não resolvem a questão, pelas questões que eu invoquei. Porque o sim em si mesmo, percebemos do lado da Grécia que o próprio Varoufakis diz que não assinam o acordo com o sim. O não também não resolve a questão, porque do lado da Europa fica-se num impasse. Portanto, o sim e o não gera um impasse. E o sim e o não gerando um impasse, se a montante o próprio referendo está mal construído, a conclusão a que eu chego é que provavelmente o referendo vai adiar, e mais tarde o que vamos ver é que politicamente o Syriza vai ter que assumir, ou então parte para eleições. Dizes mais tarde porque a vencer um sim no referendo, porque os números nesta altura já começam a dar aqui alguma volta e o sim já começa a ganhar aqui alguma vantagem em relação ao não. Caso aconteça de facto um sim, no fundo um sim ao acordo e à manutenção no euro, achas que o governo se demite imediatamente, tem condições para continuar a governar o Syriza? O Syriza estando já dividido enfim, as condições em que são apresentadas e que o próprio Ministro das Finanças apresenta permite ver que isto parte para eleições. Portanto, gera-se um impasse interno. No fundo, a Europa ganha, entre aspas, mas os gregos não ganham. E, portanto, há aqui uma situação de impasse que só será resolúvel com uma nova legitimidade, porque há aqui, de facto, uma perda de legitimidade, e o referendo em si mesmo, por exemplo, quando nós olhamos para o caso português, no caso português não seria possível este tipo de referendo, e ainda bem que não seria possível. Porquê? Não seria possível porque há um impedimento. Ainda bem? Porque, de facto, o arrastar para uma situação destas, para um referendo, e o risco do referendo não estar dotado de representatividade mínima, é, no fundo, entregar àqueles que vão votar o aceito ou não aceito, ou sim ou não, uma solução que deveria estar sujeita a um escrutínio popular prévio na escolha do governo, e portanto não é, e na composição do Parlamento. Portanto, há aqui de facto nós conseguimos perceber porque é que muitas constituições e mesmo a Constituição Portuguesa impede que o referendo se faça nestas condições, precisamente para não colocar o efeito intermédio, colocar em causa a legitimidade parlamentar e governamental. A ingerência dos parceiros europeus, esta recomendação muito óbvia do sim e dizerem a alto e bom som que um não neste referendo é um não à Europa também? Eu não sei se é um não. Eu acho que não está em causa o euro. Não está em causa. Aqui é uma questão mais política e de assunção das responsabilidades de um governo que, desde o início do Syriza, que assumiu que iria resolver o problema sem austeridade. E nós conseguimos ver que o único aspecto, o único problema político é a ideologia da austeridade que está em causa, e não
tanto a questão de saber se sai ou não do euro, porque se pensarmos bem, não há mecanismos para a saída do euro. Mesmo que se nós pensarmos em termos práticos que o efeito de um não pode desencadear uma saída do euro, nós não conseguimos perceber como é que essa saída do euro se vai processar. É muito difícil, não há... Eu nem vou ser muito legalista ou positivista para formular qualquer tipo de posição, mas não está construído. Nós não conseguimos perceber como é que um Estado que faz parte de uma zona euro vai sair e como é que vai trocar a nova moeda por uma moeda que está em vigor, porque não há mecanismos que são construídos. E isso tem sido, de resto, o argumento que tem sido utilizado pelo Syriza para dizer que não está aqui em questão uma saída do euro. Mas se não está, qual é que é a capacidade efetiva de se impor à Grécia reformas? Lá está, a Grécia nunca foi reformista. E, portanto, isso é um dado. Nunca foi capaz de implementar as reformas com sucesso. Sempre houve muito palavreado, muitas promessas, que depois têm um efeito cumulativo neste conjunto de episódios que são teatro. Vão dizer, agora é que vamos fazer, vamos ter um plano melhor. E esse acumular de experiências, nós conseguimos ver que a Grécia não vai implementar reformas, vai ter de viver, vai estar agarrada aos outros Estados na zona euro e vai ter de, por si mesmo, tentar resolver este problema do ponto de vista negocial. Mas não é o Syriza que vai fazer isto. Mas a questão, na realidade, é neste momento há cada vez mais indisponibilidade dos parceiros para emprestarem dinheiro à Grécia sem condições e neste momento quem está a decidir se a Grécia tem dinheiro a circular ou não é o Banco Central Europeu. Chegámos a este ponto no projeto europeu em que é um Banco Central que decide se um país sobrevive ou não sobrevive. É o extremo do máximo possível da política monetária nesta zona euro. E da ausência de política a primeira de todas? A primeira de todas de emissão de moeda e, portanto, no fundo o BCE... Não, perguntava era se ficámos numa altura em que resta a política monetária porque todas as outras políticas, nomeadamente a diplomacia, deixou de funcionar. Deixou de funcionar. E o BCE silenciosamente assume, com limites, claro, no fundo, porque o que está em causa é assegurar o funcionamento mínimo, dos mínimos do sistema bancário, portanto, no fundo é isso que está em causa. Mas tudo o resto continua por resolver. E é importante frisar isto, é importante frisar que o referendo representa uma falta de responsabilidade institucional por parte do Syriza e isto vai manter o impasse e o Syriza, de uma forma ou de outra, vai ter de assumir, este governo vai ter de assumir um outro tipo de posição ou um novo governo vai ter que ser formado. O impasse, era isso que te ia perguntar, o impasse resolve-se como? Com a queda deste governo? Do ponto de vista eleitoral, eu estou, quer dizer, estamos a passos largos para o reforço desta legitimidade, porque a construção da maioria do referendo é de tal forma sensível para a construção de uma nova maioria e a incerteza associada à construção da maioria do referendo, a análise dos resultados vai levar-nos a isto, de um lado ou do outro. Culpa de quem? O facto de haver esta perda de legitimidade do próprio Syriza ou dos parceiros europeus? Pergunto isto por causa daquela ideia de que a Europa foi empurrando um por um os governos da Grécia para eleições antecipadas pela impossibilidade que cada um teve de impor, de facto, as reformas que ia acordando com os parceiros europeus, até que restou o Syriza a capitalizar nessa frustração do povo grego. A culpa de chegarmos novamente a eleições antecipadas é dos parceiros europeus, é do Syriza, é partilhada, é só do Syriza? É partilhada. É partilhada, mas o Syriza tem mais culpa por ter arrastado este processo até onde estamos. Mas é partilhada, porque, de facto, a solidariedade europeia e a própria continuidade do projeto depende do envolvimento dos Estados e nós conseguimos perceber que há uma falta de envolvimento dos Estados porque... No fundo, a zona euro está muito germanizada. Portanto, no fundo, segue aqui o mote da Alemanha no sentido de orientem-se, façam as coisas, resolvam os vossos problemas internos, nós não temos nada a ver com esses problemas internos. Mas na realidade, todos os Estados, quando estão envolvidos num projeto comum, que é uma moeda única, tem que haver um mínimo de solidariedade. E mesmo com estes planos, o plano da Comissão, o plano de apoio da Comissão, não é suficiente. Nós vemos que não é uma medida, não é um conjunto de medidas que seja suficiente para resolver.
o sucesso nas negociações, e ainda falando do lado da Europa, o sucesso nas negociações é o sucesso do projeto, o insucesso das negociações é um insucesso no projeto. Com a Grécia sempre dentro. É isso que nós vamos ter de perceber. A Grécia estará sempre dentro. E, e o que nós temos de tentar perceber é como é que vamos fazer este resgate, passa pelo alargamento dos prazos e mais, a própria dimensão da Grécia, em face da dimensão do PIB dos vários Estados que estão envolvidos na zona euro, é pequena. E, portanto, é possível a Europa envolver-se em resolver ativamente este problema, sabendo que os gregos são irresponsáveis, são estruturalmente irresponsáveis e que não estão dispostos a fazer nenhuma reforma. Guilherme, saiu há pouco, à meia da tarde, uma análise do Fundo Monetário Internacional que dizia várias coisas. Dizia que a Grécia precisava de 36 mil milhões de euros para garantir, no fundo, o financiamento e das suas necessidades. Dizia também que, caso não implementasse as reformas que estavam desenhadas nos programas de ajustamento, a Europa, os credores europeus, não vão receber os 53 mil milhões que puseram na Grécia no âmbito deste segundo resgate. E dizia também que a dívida deixava de ser sustentável e, portanto, aqui indo um pouco de encontro àquilo que o Syriza tem vindo a dizer, é que o problema da dívida não se resolve com medidas, resolve-se com uma reestruturação da dívida. Que leitura é que fizeste deste relatório? Pressão adicional sobre a Grécia ou também aqui há algum reconhecimento de que é preciso pensar a dívida? Não, primeiro, é um alerta do FMI, com certeza, que o problema que vai ser resolvido com o referendo não é um problema total, é só um problema parcial. No fundo, aquele é algo que é de curto prazo. O FMI alerta que a dimensão é maior. Portanto, não é só neste ano ou neste presente imediato que a Grécia tem problemas. A Grécia tem problemas para a frente. Portanto, é um alerta, é uma pressão, de facto, no fundo, para evidenciar qual é que é a dimensão dos problemas e dos danos que podem daí advir. E, portanto, com este alerta, com uma quantificação dos valores a médio prazo que teria efeito e o impacto desse incumprimento, caso as medidas não venham a ser cumpridas, que, de facto, já é aquilo que vemos no caso grego. Tem um efeito de pressão, mas eu também vejo alguma abertura, ou seja, alguma disponibilidade, mas é uma disponibilidade interesseira. No fundo, é uma disponibilidade de que, bem, apesar de tudo, apesar do desastre que isto pode causar e dos danos que podem causar pela inatividade, pela inação, pela inércia da Grécia, nós estamos disponíveis. E, portanto, no fundo, é esta disponibilidade. No fundo, vem contrariar a posição que tem vindo a ser evidenciada no sentido de afastamento da mesa de negociações, que no fundo não é real, é apenas teatral, e o FMI, como sempre, está sempre disponível. E continua a ser uma parte tolerante. Está disponível para ajudar sempre com a sua tolerância, que não pode ser comparada com uma tolerância da Comissão Europeia. Curiosamente, e apesar do que estás a dizer, os pedidos de ajuda de Atenas vão para a Europa, não vão para o Fundo Monetário Internacional. Aliás, claro, o ponto de partida para estas negociações foi: não queremos negociar com a FMI, sim, claro, queremos negociar com a Europa. Mas a Europa tem sido eventualmente menos flexível, sim, do que o Fundo Monetário Internacional, porque nem que seja porque tem que lidar, obviamente, com os parlamentos nacionais. Estamos todos enganados, afinal o FMI é o bom da fita? Mas é sempre. Mesmo nos outros casos, ou no caso português, mesmo na composição da Troika, o FMI sempre foi a parte mais tolerante. O FMI está habituado a lidar não apenas com países europeus, com Estados europeus, com outros Estados. E, portanto, está habituado aos problemas e aos danos que advêm e ao incumprimento das medidas. Portanto, é mais tolerante. A Europa é menos, as instituições europeias, o Banco Central Europeu, a Comissão, são menos tolerantes porque são problemas internos, na realidade, são Estados-irmãos e, portanto, nessa medida há uma tolerância, uma intolerância familiar dentro da Europa que o FMI não tem. Dentro da Europa, tentando antecipar o que é que pode ser segunda-feira, o que é que achas que vai acontecer no caso de um sim da Grécia? Continuam as negociações com este governo? Vai haver ali um período em que nada acontece por causa da questão da legitimidade do governo? Como é que estás a ver esse desenrolar?
Com o sim ou com o não, primeiro temos que perceber qual é que é a composição das maiorias no Parlamento, no referendo, a composição, se há legitimidade, se há um mínimo, se a dimensão percentual do sim ou do não é verdadeiramente corporizada em algo que seja palpável. Primeiro há essa análise, mas eu acho que vai ser mais do mesmo. É que até temos um processo eleitoral, até conseguirmos ver a construção de uma nova legitimidade e um novo governo que esteja disposto a negociar, eu não digo nos termos em que a Europa quer, não é esse sentido, mas que esteja disposto a negociar com mais responsabilidade institucional, vamos ter mais do mesmo. Curiosamente, e esta semana parecia haver aqui alguma disponibilidade do lado da Grécia para aceitar as condições que estavam a ser impostas pelos parceiros europeus, isto depois do não acordo do fim de semana, e foi a Europa que disse não, agora vamos esperar pelo referendo e só depois é que poderão haver negociações. Afinal, o Syriza aceita ou não aceita a austeridade? Há um problema, até ao longo deste processo negocial, até pode ter, começou com uma posição inflexível e até pode ter tolerado mais à medida que as negociações vão avançando. Mas como este governo e a própria composição do Parlamento foi feito no pressuposto de uma promessa que a austeridade iria desaparecer, aqui fica num beco sem saída. Gera-se um beco sem saída, que no fundo o referendo foi uma medida inteligente, entre aspas. Portanto, foi a única medida possível, com todos os riscos, porque mesmo que o governo grego aceitasse as condições mais favoráveis à Europa, ou aceitasse os termos da Europa, tinha sempre o problema interno. Não só o problema do Syriza, o próprio partido fracionado, como também o eleitorado grego, que no fundo deixaria de acreditar nas medidas futuras que o governo poderia assumir no pós-acordo. Portanto, é um beco sem saída. O Syriza colocou-se num beco sem saída. E a solução do referendo, à primeira vista, pode parecer a solução mais hábil, mas segunda-feira é desesperada e segunda-feira o impasse com o sim ou com o não vai manter-se. Guilherme, olhando aqui para Portugal, as reações, sobretudo do Partido Socialista. Porfírio Silva é um dirigente do Partido Socialista, disse que não ao referendo não é um não sobre a permanência no euro. Já Carlos César veio dizer, o presidente do Partido Socialista, veio dizer que as medidas do Syriza não são extremistas e que muitas delas até estão no programa económico do Partido Socialista. Tem sido algo atabalhoada esta relação do Partido Socialista com o desenrolar das coisas na Grécia? Acho que há aqui, de facto, uma série de fatores. Há duas ideias que estão aqui expressas, que a primeira percebe-se do ponto de vista do euro, mas, enfim, eu acho que é uma declaração que, quer dizer, poderia ser preferida por qualquer partido. Portanto, no fundo, para a defesa do euro, qualquer partido europeísta. Portanto, curiosamente, do Selblum, o presidente do Eurogrupo, veio dizer que não no referendo é um não ao euro e, portanto, sim, há aqui entendimentos totalmente diferentes daquilo que é este referendo. Sim, mas na realidade, dentro do Eurogrupo e dentro das instituições europeias, é sempre interessado, o sim ou não são sempre interessados, porque estão sentados na mesa das negociações. Agora, quem está fora consegue antever que não está em causa o euro, não está em causa. Não, está em causa o resgate, os planos, os prazos, e portanto, no fundo, é uma questão política da assunção deste tema. E também temos que perceber que o Syriza em si mesmo até pode ter apresentado medidas que podem representar uma mudança de ideologia da austeridade. E, portanto, eu vejo nesse sentido as declarações, no sentido de uma mudança. Não estão ajustadas a este plano, porque nós não podemos comparar Portugal com a Grécia. E, portanto, as medidas que constam do programa do Partido Socialista não podem ser medidas que põem em causa a ideologia da austeridade, mas que têm a ver também com uma certa continuidade, mas há um misto entre austeridade e continuidade, e portanto essas medidas consegue-se perceber. Agora, nós não podemos comparar Portugal com a Grécia no sentido do não acatamento ou o incumprimento das medidas que constam do resgate, porque a situação é completamente diferente. Guilherme, do ponto de vista do governo, Pedro Passos Coelho veio dizer que este referendo, o que era um referendo a um terceiro resgate à Grécia. São declarações que se colocam ao lado dos pró-austeridade?
Lá está, é um governo de austeridade, foi um governo de austeridade, que viveu a austeridade e, portanto, percebe a austeridade em melhor posição que todos os outros. E, portanto, percebe-se. Mas lá está, são declarações neutras, apesar de tudo, são declarações de quem está de fora numa mesa negocial e, portanto, a neutralidade das declarações tanto pode antever um ou outro, tanto dá para, no pós-referendo, assumir uma das duas posições possíveis, a manutenção ou não da Grécia. Portanto, esta neutralidade das declarações permite-se só antever isso. O que vai acontecer é precisamente o impasse vai manter-se. Guilherme, muito obrigada pela análise. Guilherme de Oliveira Martins, a análise à situação na Grécia no Hora Económico.